Olá, o poder sobrenatural da fé. Mas o que é a fé? Quem tem fé? Qual a medida da fé? Como se ter fé? E por que não tem fé? São questionamentos que se passam por todo ser humano, desde o agnóstico ao ateu, ao religioso, que experimenta os picos elevados de fé e também os picos de declínio de momentos de ausência de fé, momentos em que a fé se esvaire, né? E nesse momento, nesse podcast, nós vamos falar sobre a fé, alguns tipos de fé apresentados na Bíblia e tipos de fé também apresentados na vida real. Você que está me ouvindo, você tem uma fé? Fé em quê? Fé para quê? Quando usar a fé? Quando sentir a fé? E quando não se sente fé? E quando se precisa da fé? Eis as questões, meu querido ouvinte. Vejamos que a essência da fé é o sobrenatural. É acreditar naquilo que está além do natural. A fé fala das coisas sobrenaturais. A fé fala de divindades, fala de espiritualidade, fala de acontecimentos além da compreensão da razão humana. E quando se vê uma manifestação de fé, se vê isso acontecendo. E como que a fé chegou até nós? Como que nós temos até essa fé? Ou como não temos também a fé? Por que não temos a fé? A fé, de regra, ela chegou até nós através da transmissão da oralidade, né? E através, em suma, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e dos costumes. Por exemplo, existem pessoas, e um grande número no país católico como é o Brasil, em que as pessoas elas não consomem carne vermelha nos dias grandes, como são chamados, na sexta-feira da Paixão, na quarta-feira de cinzas. Isso é uma cultura, né? É uma crença que as pessoas têm, né? E que ela veio através da transmissão cultural. Já não é uma escritura, né? Já não é um registro bíblico da não necessidade ou da proibição do consumo da carne vermelha nestes dias. Então a nossa fé ela é pela palavra e ela é pela oralidade, pela transmissão cultural. E quando nós vamos para a palavra, nós vemos os relatos, né, da criação do mundo no livro de Gênesis, que alguém maior, alguém poderoso construiu o mundo, os céus, fez a separação das águas, criou as aves, criou os animais aquáticos, criou os animais terrestres, criou as árvores e criou o homem no sexto dia, formando do pó da terra e soprando as suas narinas o fôlego de vida. Daí nasce o homem. Passado um tempo, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E, segundo a Escritura, lançou um sono profundo e da costela do homem gerou a sua companheira, a sua ajudadora, a Eva. Veja. E daí começa a vir a fé, conhecimento, através da palavra da fé, que Noé construiu a arca e que o mundo foi destruído pelo dilúvio e só restou a família de Noé, né? E aí Deus fez um pacto que não destruiria mais a terra com água, aonde ele criou e apresentou a Noé o arco, que é o arco-íris, que é o arco da aliança. E ainda hoje nós vemos isso, né? Quando está chovendo ou preparando uma chuva muito forte, logo se aparece um arco, o arco da aliança, que segundo a Bíblia e as nossas crenças é a promessa de Deus dizendo: não destruirei com água, né? Não será destruída com água. Então a fé começa por aí. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Em Romanos, e ouvir a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Daí nasce a fé. As pessoas que elas se dedicam a ouvir a palavra de Deus, seja no templo religioso, seja no lar, seja no trabalho com um amigo, seja
com alguma pessoa, que ele para dar ouvido, seja através de um outro mecanismo ou através da leitura diária da palavra, ele começa a ter fé. Ele começa a acreditar que existe um soberano, que existe alguém mais forte, alguém que rege, alguém que cuida, alguém que organiza o planeta, que organiza, que criou as nossas vidas. E aí começa a ter fé. E essa fé, para quê? Essa fé, ela tem uma eficácia, uma eficiência nos momentos em que as nossas limitações se evidenciam. Ou seja, quando uma pessoa ela tem um diagnóstico, por exemplo, médico de uma doença, que a medicina diz, nosso limite chegou. Aí entra em cena a manifestação de quê? Da fé. A manifestação da fé. A pessoa passa a crer, não, há uma outra saída, há um outro caminho, há uma intervenção de alguém maior, mas vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos pedir uma oração, vamos chamar o sacerdote, vamos pedir uma unção. Ou seja, a fé entra em cena quando as limitações humanas dizem, ei, aqui parou. Uma certa feita, adentrando para os caminhos da Bíblia Sagrada, um amigo de Jesus chamado Lázaro faleceu. Primeiro ele adoeceu, as irmãs mandaram avisá-lo. Quando Jesus veio chegar, já havia alguns dias que o Lázaro havia morrido. E aí as irmãs apavoradas, o Lázaro já estava sepultado, disseram, Senhor, se tivesse chegado antes aí, quando ele estava vivo, meu irmão não teria morrido. Ou seja, eles estavam falando até aquele momento de uma razão lógica, dos limites humanos, né? Enquanto há vida, o médico pode fazer alguma coisa. A medicina só trabalha com a vida. Pós-vida, o médico fica impotente, né? Quando desliga os aparelhos ali, ele acabou. Ali não tem mais o que o médico intervir. O médico trabalha com vida. E ela falava, a irmã de Lázaro, a respeito da vida, né? Ou seja, depois da morte, naquele momento, ela estava sem fé. Ela disse, agora é tarde, Senhor. Aí Jesus perguntou, aonde ele está? Aí mostraram, naquele túmulo ali. Foi ali que sepultaram? Foi. Disse, alguém tira a pedra? Disse, não, o que é isso? Tirar a pedra? Ele já está com dias. Aí sepultado já está fedendo. Jesus só fez dizer, Lázaro, sai para fora. E a palavra diz que Lázaro ressuscitou, tornou a viver e veio se alimentar e a viver com suas irmãs. Entrou em cena o poder sobrenatural da fé. E tenho certeza que você que me ouve, em muitos momentos da sua vida, você já ouviu relatos, tanto bíblicos como no cotidiano, da manifestação da fé, do milagre. Aquilo que nós chamamos foi um milagre, né? Às vezes os noticiários também evidenciam, foi um milagre, ou seja, algo sobrenatural, alguém que tem uma força maior. A fé, ela é para te ajudar, a fé, ela é para te sustentar de pé, porque na vida tudo tem limite. O rio, por mais imponente, por mais forte que ele seja, por mais volume de água, de extensão, como nós temos o rio da integração nacional, o Rio São Francisco, que abrange vários estados, por mais imponente que ele seja, arrojado, que constrói hidrelétricas sobre ele, lagos e etc. Chega um momento que quando ele chega ali, desemboca no mar, ele já nem existe mais. Se alguém disser, eu quero um copo de água do São Francisco, rapaz, ele misturou, né? Ou seja, tudo tem um limite. Tudo nessa vida tem um limite. Um chefe de Estado, ele tem um limite de atuação. Um chefe do judiciário também tem um limite de atuação, né? Todos têm um limite. E chega a hora que o limite diz, não, daqui eu não posso mais avançar. E aí quando as coisas, elas chegam a esse ponto, e em determinadas áreas da vida, só o sobrenatural, né? Só o sobrenatural. Aí entra o poder da fé. É você usar a fé, é você evidenciar a tua fé. Por isso que é interessante que se busque alimentar a alma para que tenha fé, para que
essa fé, em momento de dificuldade, você tenha um botijão. Sabe aquele botijão de reserva que você tem em casa? Acabou o gás. Acabou não, eu tenho um botijão aqui. Fulano, tu é prevenido, é? Você é preparado. E aí o que é que acontece? Volta a alegria, volta a harmonia. Falando em fé, a Bíblia cita um caso muito interessante, quando Jesus ele se encontra com o centurião. A Bíblia diz que o centurião chegou junto, lá em Mateus 8, chegou junto de Jesus. E quando o centurião chegou junto de Jesus, ele disse: mestre, foi rogando e dizendo: mestre, o meu criado está paralítico, jaz paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e ele ficará sarado. O centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor coloque sua cabeça debaixo do meu telhado. Dize-me uma só palavra e o meu criado ficará curado. Jesus olhou para aquele centurião e disse: nem em toda Israel eu vi tamanha fé. Veja, o centurião rogou, apresentou diante de Jesus. Eu tenho uma impressão que ele dizia que só o Senhor poderia intervir, porque ele já tinha buscado os recursos naturais. Os recursos humanos já tinham se esgotados, mas o servo dele, o criado dele, estava paralítico em cima de uma cama, violentamente atribulado, atormentado, sem aceitar aquela situação, e com certeza lá devia estar sentindo suas dores, é óbvio, né? E Jesus disse: não, eu vou resolver seu caso, meu amigo. E quando Jesus disse, ele sentiu a grandeza. Disse: não, eu sei quem você é, você é um Deus. Não, minha casa é muito... não te cabe, sabe? Minha casa é pequena demais para um Deus tão grande. E aí Jesus viu a fé daquele homem e disse para ele: vai e seja feita conforme a tua fé. E a Bíblia diz que naquele instante o criado do centurião ficou sarado. Veja, Jesus disse: vai e seja feita conforme a tua fé. Então a fé, ela é quem faz o milagre, né? A fé é quem opera o milagre. É a fé da pessoa. Tem pessoas que ele vai fazer uma coisa natural e ele fala assim: não vai dar certo, assim não vai dar certo, não vai dar certo, vai ficar ruim. E ele não tem fé nem no que ele faz, né? Já tem outras pessoas que falam assim: vai dar tudo certo, isso assim como será, vai ter um jeito, tem uma saída. Mas não tem para os olhos humanos. Mas quando a fé está presente, ela vê além, ela vê que existe um Deus maior, existe alguém que rege e diz assim: eu não posso, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que quem pode está vendo e vai fazer. Ou seja, há alguém maior que pode e vai. Agora, onde ele está, como ele vai fazer e a hora que ele vai fazer, aí eu já não sei, não posso determinar. Mas uma coisa eu sei, ele vai fazer. Foi o que o centurião fez ao buscar Jesus. Ele chegou junto de Jesus, ele encostou em Jesus e disse: é o seguinte, o Senhor pode, o Senhor é soberano e o Senhor vai dar um jeito nessa situação, porque eu não aguento mais. E Jesus não nega o milagre, Jesus não nega a solução. Jesus sempre vai se manifestar. Prova disso nos versículos anteriores desse capítulo 8, no início do capítulo 8, a Bíblia diz que na hora que Jesus desceu do monte, tinha um paralítico. O paralítico disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus só fez dizer: ser curado. Ou seja, o que o Senhor quer é fazer o bem. Quem é do bem quer fazer o bem. Uma pessoa humana comum, se ela é generosa e alguém diz: ô moço, me faça essa gentileza, me ajuda aqui a pegar essa sacola, me ajuda aqui a atravessar a rua, ele não vai se furtar em fazer. Isso o homem comum e o nosso Deus e o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Jesus é preciso que creia que Ele é o Salvador, que Ele é o poderoso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E existem pessoas que por uma razão ou por outra
por alguns fatores, né, da vida, da criação, do ambiente familiar, da cultura que ele estava seguindo. Ele não acredita. Ou pelas desilusões de ter se frustrado com alguma situação e que acreditava que Deus reverteria da maneira que ele queria ou ela queria e desejava, e assim não aconteceu. E essa pessoa se frustrou com a divindade, se frustrou com a fé, e já não aceita mais fé, já não acredita em fé, e toma raiva daquele que está falando de fé, né? E eu respeito, e é natural, e está tudo certo. Está tudo certo, até nisso aí o Deus da fé está trabalhando, né? Um dia vai entender. E entrando nesse assunto, vejamos o livro A Cabana, e também tem o filme A Cabana, muito interessante, onde um pai perde uma filha, ele perde a crença em Deus, e depois Deus vai falar com ele, o Espírito Santo, Jesus, começam a falar com ele, e a fé volta a evidenciar no coração. Entende o propósito de Deus, o agir de Deus, como é a maneira que Deus age. A nossa maneira, o nosso desejo é uma forma que nós vemos e sentimos e assim queremos. Mas e a de Deus? A de Deus ela sempre é maior. A de Deus ela sempre vai prevalecer em meio a qualquer circunstância, né? E lá na frente a gente vai ver e vai dizer assim, olha, o Senhor é maravilhoso. O Senhor faz tudo certo, né? Vê que o servo do centurião, ele ficou curado, e com certeza aquele testemunho de fé foi espalhado entre os soldados que eram submissos ao centurião, entre os servos da casa do centurião, na toda a região que o centurião ali exercia a sua função, e ficou como testemunho perpétuo para nós, chegando até hoje essa palavra, onde Jesus falou, nem em todo Israel eu vi tamanha fé. Então, exercitar a fé é vital para a existência, a sobrevivência humana, e pós a nossa existência, que é um outro assunto, aí é que essa fé tem toda a eficiência, aí é que é necessário a existência dentro de cada um dessa fé e da prática das obras. Que disse Jesus, a fé sem obras, ela é uma fé morta, é preciso que haja a aliança entre a fé e as obras. O centurião, ele acreditava que Jesus tinha o poder para fazer. Aquele paralítico também acreditava que Jesus tinha o poder para restaurar a saúde dele. Mas foi preciso que agora as obras. Qual é a obra? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o centurião disse o quê? O centurião se chegou junto de Jesus. Chegar junto é você encostar. É você ir para o pé do ouvido e falar assim, ei, a minha situação é essa. E o Senhor pode. E se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer a obra. E assim aconteceu o quê? O milagre, a ação, a obra, a manifestação da fé. Não só uma manifestação verbal, mas uma manifestação de ação. Qual será a distância que o centurião ele se deslocou para ir até Jesus? Será quantos dias a cavalo ele dedicou em favor do seu servo para encontrar com o Senhor Jesus, para falar com o Senhor Jesus, né? Não são as obras? Que uma palavra, como disse o centurião, basta uma só palavra, Senhor. Não precisa nem que o Senhor vá lá, foi o que o centurião disse. Basta uma só palavra, o Senhor é Deus. Não precisa ir lá não, uma só palavra e o servo ficará curado. Ou seja, uma palavra da boca de Deus seja feito, haja, assim seja, muda uma história, muda o mundo, né? E uma palavra, quando ela toca o coração da gente, ela também muda a nossa vida, ela muda a nossa história. Quando alguém diz assim, vai dar certo, e aquela palavra bate no teu coração, e tu está num projeto, aquele projeto vai à frente. Mas quando tu chega numa situação e recebe uma palavra negativa que diz, ei, tem jeito não, não vai dar certo não, pode parar. E a pessoa também recebe aquela palavra, muitos projetos são encerrados, vidas são canceladas, né? Pessoas desistem de viver, pessoas desistem de seguir em frente por uma palavra, né? Então que uma palavra positiva ela possa te levantar, ela possa te erguer, ela possa te fazer chegar aonde você quer chegar, ela possa te fazer ir, ela possa te dar forças para permanecer de pé, para você acreditar e levantar e dizer, não,
ainda há uma saída. A minha saída, nos olhos humanos e no meu braço, eu não consigo. Mas na fé, eu posso tudo. Tudo é possível ao que crê. Então, meu querido ouvinte, se neste episódio do podcast, Poder Sobrenatural da Fé, se uma palavra tocou o seu coração, se apenas uma palavra tocou o seu coração, tenha certeza que essa palavra tem o poder de transformar, de mudar, de te encorajar, de te fortalecer, de fazer ir além. E se essa palavra tocou o seu coração, você sinaliza, dá um senão, aponta o teu dedão para os céus, dá um joia, diz assim, essa palavra valeu, né? Valeu. E dá um like no canal também, para que outras pessoas entendam que ele pode achar uma palavra, sabe? Ele pode achar uma palavra no meio deste episódio que fale ao coração. Existem pessoas que elas estão cansadas, já não aguentam mais. Mas quando chega uma palavra, é como uma injeção de dipirona para uma pessoa que está com a cabeça para explodir. Quando ele chega na unidade de pronto atendimento, ele toma uma injeção ali e a cabeça passa. Ele diz aquela palavra linda que eu acho que você já ouviu. Diz, foi mesmo que Deus tirar com a mão. Assim a dor da alma, o desesperado, o cansado, o aflito, quando chega uma palavra de vida, ele diz, me salvou. E já ouvimos isso, pessoas que estavam destinadas ao seu caminho a ir dar cabo da sua própria vida, e por uma palavra, ele disse, você sabia que naquele dia ia tirar minha vida? Mas aquela palavra evitou isso. Eu já ouvi essa palavra por muitas vezes, e tenho certeza que muitas outras palavras vão chegar dizendo, uma só palavra falou no meu coração,